Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Piso Nacional da Educação 2026. Eu fiz alguns vídeos em dezembro porque nós esperávamos a publicação da portaria interministerial lá do MEC, né? Quando ela veio, todo mundo chorou, porque afinal de contas, esse reajuste, ele repassaria aí para os servidores da educação em todo o Brasil apenas R$ 18. Virou meme, muita gente deu risada, comentou nas redes sociais, porque de fato seria o menor reajuste na história do piso da educação, né? Porque de fato foi 0,37% o reajuste previsto pelo canal de educação de apenas R$ 18. E para mudar a situação, o canal de educação vai apresentar agora a situação e fazer um comparativo, né, em relação ao estado de Minas Gerais. Como é que fica Minas Gerais com o decreto publicado pelo presidente da República atualmente e que trouxe aí, né, um percentual um pouco maior de inflação, que, claro, corrigiu aí em parte esse cenário que ficaria no mínimo estranho, né, para o governo e para a categoria, né, da educação em todo o Brasil, magistério público. Essa correção foi feita por medida provisória, preciso deixar claro, então a casa vai ter que discutir. Nós temos aí 45 dias para isso e eu vou apresentar esse vídeo para você entender qual é o valor que um professor em Minas Gerais com uma carga horária de 24 horas semanais receberá. Acompanhe comigo na tela para você. Piso Nacional da Educação, gente, 2026, atualização salarial impacto em Minas Gerais. Nós temos aí que observar que Minas Gerais, ele paga 40 horas semanais, do piso da educação, que é de 40 horas, ele paga 24 horas semanais para os trabalhadores num cargo no estado. Então, se você é professor e recebe pelas 24 horas semanais, você não vai receber o valor do piso, que era de R$ 4.800, que agora passou para R$ 5.130. Eu vou apresentar daqui a pouquinho para você, o valor está aí na tela. R$ 5.130,63, com esse reajuste, o que ocorre através dessa medida provisória, né, de 5,4% em relação a 2025. Ganho real, gente, acima da inflação do período, e como eu mesmo coloquei, uma decisão aí do Poder Executivo Federal em relação a essa tentativa de corrigir, né, as perdas inflacionárias dos professores aí no último ano. O cálculo anterior, ele previa um reajuste de apenas R$ 18, correspondia a 0,37%, portanto, os R$ 18. Com a medida provisória, esse reajuste oficial passa a ser de 5,4%, e o piso, que era de 4.800 e alguma coisa, passou para 5.130,63. Tá aí, pessoal, a evolução do piso salarial de 2024 até 2026. Os reajustes em 24, 3,62, 4.580,57. Em 2025, foi para 4.867,77. Teve esse reajuste de 6,27%. E em 2026 seria o 0,37, agora passa para 5,40, elevando aí o valor do piso para 40 horas semanais de 5.130,63, tá, gente? Ministério da Educação, portarias interministeriais. Se a gente fizer aqui um apanhado de redes que pagam por 20 horas, 30 horas ou mesmo as 40 horas, 40 horas é o valor integral do piso, as 20 horas, R$ 2.565,32. E as 30 horas, gente, R$ 3.847,97. É só uma observação, entendeu, gente? Presta atenção nisso, tá? Uma observação importante que o canal de educação quer fazer. Minas Gerais paga para um servidor, né, que tem um cargo completo 24 horas semanais. Então, se você ministra 16 aulas na sala de aula, na regência, você então tem um cargo de 24 horas semanais. Pode ter mais ou pode ter menos. Aí vai depender do AEJ,
do AEC, que é o adicional de exigência curricular, enfim, tá, gente? A realidade de Minas Gerais é essa, a Lei Estadual 21.710/2015, ela assegura que o vencimento básico inicial seja equivalente ao valor proporcional do piso nacional, é o que está lá mesmo ajuizada, né, pelo governo Zema. A estrutura busca garantir a remuneração mínima nacional, respeitando a jornada efetivamente estabelecida no estado de Minas Gerais. Se você for analisar proporcionalmente, gente, nós temos aí para 5.130,63, que é 40 horas, valor hora 128,26. Fazer essa divisão aí chega nesse resultado. Em Minas Gerais, para um professor que tem 24 horas semanais e digo que a maioria, não sei que a maioria tem, será que eu poderia ousar dizer? Acho que sim, né? Acho que uma maioria tem aí 24 horas semanais, tem muito cargo fracionado, picado, fracionado, não quer dizer que o professor ele não esteja recebendo também por 24 horas semanais, porque está fracionado, num turno no outro, mas existem os cargos com menos de 24 horas semanais. Mas quem atua com 16 aulas na regência, a princípio, o valor é esse mesmo, tá, gente? R$ 3.078,38. Então, de uma realidade de R$ 2.900, que é o valor que hoje um professor recebe em Minas Gerais, para 24 horas semanais, nós temos agora esse valor aí de R$ 3.078,38, que fica esse desafio para os governadores pagarem, inclusive retroativo, né? Como o item 2 está dizendo aí, né? Monitoramento da aplicação dos reajustes retroativos a janeiro de 2026 em estados e municípios. Quer dizer, a qualquer momento começam os debates na Assembleia Legislativa de quanto será esse percentual de aumento para os servidores da educação. Lembrando que ano passado o reajuste ele foi de 6 pontos, vou voltar lá, ó, foi de 6,27%, e Minas Gerais, o governador, concedeu menos do que isso para o piso da educação, tá, gente? E lembrando também que o ASB recebia menos do que um salário mínimo. O salário mínimo agora passou para 1.600 e alguma coisa, 1.612, 1.617, me corrijam aí, pessoal. E o ASB, pela lei 21.710/2015, o ASB ele está recebendo hoje em Minas Gerais, não pela lei 21.700, mas pela tabela de vencimentos, a nova tabela de vencimentos, mesmo tendo na Assembleia Legislativa aprovado o pagamento de que nenhum servidor poderia receber menos do que o salário mínimo, era uma regra comum os ASBs receberem menos que o salário mínimo. E a verdade, gente, é que eu acredito que eles estejam hoje recebendo menos que um salário mínimo. Então, é claro que tem uma lei, haverá essa correção, obviamente, né? E esses pagamentos serão repassados aos servidores através, né, gente, dessa retroatividade, né? Vamos dizer assim, que vai ser analisada aí essas diferenças e esse valor será repassado para o servidor. Mas hoje, pela tabela de vencimentos, o ASB recebe menos com salário mínimo. É preciso deixar claro isso aí. E eu provo para vocês. É só pegar a tabela de vencimentos e mostrar para vocês. Pega seu contra-cheque aí e olha quanto que é o salário mínimo e quanto você está recebendo. Beleza, pessoal? A não ser que tenham sido feitos repasses aí para vocês e eu não estou sabendo. E aí é necessário discutir a valorização como um pilar da qualidade. Por isso essa importância do STF decidir em relação à adequação nas tabelas salariais em todos os níveis do valor do piso, né? De forma aquele efeito cascata, né? Para melhorar mesmo a situação dos professores aí. Para não acontecer aquele negócio de um professor que está final de carreira está recebendo praticamente o mesmo vencimento de um professor em início de carreira. Isso acontece em Minas Gerais, lamentavelmente. E aí, como um terceiro item aqui, essa continuidade da articulação entre o governo, o sindicato, que vai pressionar agora, o Sindut-MG, e acredito que vários sindicatos aí no Brasil, para garantir a valorização integral da categoria. Porque quem fica triste quando chega um reajuste desse de 5,26%, gente, quem fica chateado são os governadores e os prefeitos. Não ser todos? Não.
5,40%. Mas eles ficam naquela reclamação, né, de que não tem recursos, tem que apelar para o governo federal fazer repasse. E essa que é a questão aí que a gente todo ano se debruça, né? A grande realidade, o grande problema aí. Bom, pessoal, essa é a apresentação que o canal de educação tem a fazer em relação ao vencimento básico inicial em Minas Gerais para um professor que hoje recebe R$ 2.900 e com esse reajuste de 5,40 e com essas 24 horas semanais passará a receber a partir de janeiro, né, no momento em que houver o projeto de lei encaminhado de iniciativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, essa novela vai demorar. Não é que vocês vão receber agora em janeiro, fevereiro, março, não. Mas começam as discussões na LMG, ano de eleição, vai ter que ser repassado esse reajuste de 5,40 ou menos do que isso. E você sabe que Minas Gerais, né, é um tanto quanto temosa, né? É o estado temoso. Eu falo em relação à política, ela é temosa, né? E, enfim, vamos ver se vamos receber esse repasse de 5,40%, o que elevará o vencimento básico para 24 horas semanais em R$ 3.078,38. Essa é a verdade que eu passo para todos vocês. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.